queridos. O presidente Lula assinou na semana passada 2 decretos sobre redes sociais, regulamentando regras fixadas em julgamento do STF e definindo uma agência ligada ao governo para fiscalizar essas obrigações. As normas que aumentam a possibilidade de punição das Big Techs por conteúdos veiculados por terceiros já valiam desde que essa responsabilidade foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2025. Veja, estabelecida pelo legislador? Não. Pelo Congresso? Não. Por plebiscito popular? Não. Pela Constituição? Não. Por um tratado internacional validado e reconhecido? Não. Pelo STF. É isso mesmo. É de doer o olho do tubarão. O judiciário aqui é que impõe responsabilidade. E a gente acha isso normal. E a gente trata como se valesse uma merda dessa. Mas não vale, né? Mas, apesar do STF ter criado a responsabilidade, não havia um órgão específico responsável por fiscalizar essas regras de modo amplo. Entre as previsões fixadas agora por Lula está a de atribuir à ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que já existe desde 2021, mas não serve para porcaria nenhuma, porque se servisse a porra do MEC, desculpa a palavra, o sêmen do MEC, o Ministério da Educação, já tinha me excluído o meu e-mail da base de dados. Porque todo dia eu recebo porcaria do MEC, porcaria do TSE, e eu já cliquei para me desinscrever 200 vezes. Então agora pegaram essa agência que existe, que dá gasto, que não faz porcaria nenhuma, que é vinculada ao Ministério da Justiça, e passaram para ela a responsabilidade de quê? De fiscalizar se as plataformas estão cumprindo as regras impostas pelo judiciário. Olha que ponto, olha que ponto chegamos. Com isso, a agência ligada ao governo passa a ser um órgão regulador de redes digitais de modo mais amplo. Entre as punições previstas no Marco Civil da Internet, que a ANPD passaria a ter o poder de aplicar quando houver infrações que não seriam de competência judicial, estão multa de até 10% do faturamento do grupo, suspensão e proibição de atividade, inclusive. Na semana passada, durante um evento realizado em São Paulo, apesar de querer regrar tudo, o Lula, ele feriu a legislação eleitoral mais uma vez. Ele pediu votos para a deputada federal Marina Silva e para a ex-ministra do Orçamento e do Planejamento, Simone Tebet. Não é Tibério, é Tibé. Não, é Tebet, é isso. E são coitadas, não é coitada, alemão, é cotadas. Eu sei que elas são coitadas. Não são tão coitadas, se coitado sou eu de ter que aguentar todo dia essas notícias. Bom, que elas são cotadas para concorrer ao Senado por São Paulo. Pela lei, só é permitido pedir votos a partir do início da campanha eleitoral, marcada para 16 de agosto. Vamos ouvir esse crime eleitoral do Lula e que ele devia ser tornado inelegível também por essa questão. Roda aí. Se organizem, não tenham nenhuma preocupação de reivindicar, sabe? Vá atrás do bolo, se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin, se ele não atender vocês, vá atrás, não da Janja, do ministro da Indústria e Comércio, vá atrás do Sidônio, do Aloysio, só não mexam com a Janja, não mexam, e nem com a Simone e com a Marina. O que vocês podem fazer com ela um dia é dar voto para as duas, só isso. Um dia, sabe? Sobre o decreto que o Lula assinou e que atualiza a regulamentação do Marco Civil da Internet, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mandou a consultoria jurídica da casa analisar se o petista extrapolou as prerrogativas do Executivo Federal. Na prática, as novas regras impostas pelo governo Lula ampliam a responsabilidade das Big Techs na remoção de conteúdos e exigem ações preventivas contra fraudes e violência. Especialistas em direito digital alertam que o texto contém conceitos vagos que abrem brechas para a censura. E ainda falando na crise entre Lula e Alcolumbre, integrantes do governo avaliam recorrer
ao STF contra a decisão de Alcolumbre, né, e a decisão do Congresso Nacional que restabeleceu um trecho da Lei das Diretrizes Orçamentárias, autorizando a transferência de bens e recursos durante o período eleitoral. Alcolumbre promulgou na quarta-feira o dispositivo da LDO após o Palácio do Planalto optar por não sancionar o trecho. A avaliação do entorno de Lula é de que o trecho restabelecido da LDO pode abrir margem para o uso eleitoral da máquina pública em ano de campanha. Então vocês vejam que todo mundo está querendo não cumprir as regras eleitorais. Uhum. É o Lula que não cumpre, mas quer responsabilizar os outros, porque só ele pode descumprir. Aí o Congresso dos senadores deputinhas querem usar dinheiro para se beneficiar na campanha. Aí o Lula não quer que os senadores se beneficiem, nem os deputinhas, só o governo, só ele pode se beneficiar. E ainda por cima, para coroar, para pôr a cereja de hemorroida nesse bolo de merda, em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes defendeu... Oi? Você falou Gilmar. Gilmar Mendes. Defendeu que o inquérito das fake news continue aberto ainda neste ano por conta do que ele chama de ambiente de radicalismo do período eleitoral. O processo foi aberto em 2019 pelo então presidente da Corte, Dias Toffodídio, porque é orelhudo igual o Topodídio, sem provocação do Ministério Público, para investigar supostas ofensas consideradas criminosas contra os magistrados. Desde então, o inquérito passou a abarcar uma série de investigações e casos, sendo o mais recente o vazamento de dados fiscais de ministros da Corte supostamente envolvidos com Daniel Vorcaro. Gilmar disse, aspas, traduzindo, mantido o ambiente de radicalismo, e tudo indica que vai ser mantido, dado o acirramento eleitoral, o inquérito das fake news é necessário. Fecho aspas. Necessário para quê? Eu não sei. Mas eu acho que eles deviam investigar também, Eduardo, o aumento do preço da cocaína. Aí não é a polarização, né? Bom, deixa para lá. Aí vem a conveniência. Bom, está muito claro aí que pela própria estrutura de perseguir opositores, né? A gente sabe que tem uma fonte histórica nisso. Vocês gostaram da minha imitação? O pessoal está achando... Gostaram da imitação? Obrigado. Ficou bom. Voltando para o raciocínio... Perdeu. Perdi o raciocínio. Retornando para o raciocínio, a gente sabe que tem a fonte histórica da trotskista, né? De você... a moral pertence à linha judaico-cristã. Então, eles não podem ultrapassar essa moral. Então, se os marxistas podem ir além, se os burgueses apontados pelos marxistas forem além, eles serão recriminados por suas próprias leis. Então, é por isso que eu tenho certeza que se o ministro, por exemplo, André Mendonça ou Cássio Nunes Marques, especialmente André Mendonça, for além das 4 linhas da Constituição, semana seguinte já está aprovado o impeachment dele no Congresso, que aí valerá o peso duro da Lei 1071/50, que é a lei de impeachment. Então aí para ele vale. A mesma coisa aqui nesse cenário, envolvendo o período eleitoral, a censura até segunda-feira vale para opositor, para burguês, não para marxista. Então o CED, né, o Centro de Enfrentamento à Desinformação do TSE, vale lembrar isso, né? Então aí pode também. Aí a gente sabe do ambiente de radicalismo só desagrada opositores. Este é o ponto central. A reação de um protesto, de uma oposição, de uma cobrança, é óbvio que é de uma indignação, né? Você não cobra um governante cobrando um cafezinho, poderíamos tomar um cafezinho na sua casa, porque você não cumpriu a pauta, não. Olha, a gente votou em você, é um ato de confiança, é um ato fiduciário que é o voto, e você não compareceu, você não preencheu, você não cumpriu o seu compromisso. Então a gente está te cobrando por causa disso, vamos criar uma mobilização e etc. Todo regime, todo ditador sempre classifica a oposição como a situação de oposição como polarização ou a cobrança de uma forma mais enfática como radicalismo. E aí admira muito,
uma pessoa especializada em direito constitucional, como é o ministro Gilmar Mendes, integrante, o decano da Corte Constitucional do país, ele defende um inquérito que dure já mais de meia década, já tem um inquérito. Então, não é plausível isso em nenhum lugar do mundo. É uma configuração de tribunal de exceção e, novamente, endossou e reforçou a situação. Corroborou toda a mudança feita por decreto do Lula, do Marco Civil da Internet, que foi uma manobra absurda. Absurda, e, obviamente, eu, como início do meu comentário, para perseguir opositores em período eleitoral. Olha, pelo menos tem um ministro, né, que é contra esse regime, né? O Flávio Dino. Ele é contra toda forma. Toda forma de regime, né? Isabela Vilas Boas, muito obrigado, tá? Pedindo orações para segunda-feira. Tá? Vamos ver. Muito obrigado pelo seu carinho, viu, Isabela? Obrigado mesmo. Cláudio Caivão. Vai dar tudo certo segunda-feira, Pavinato, tenho certeza. Eu Vou acompanhar de novo o Eduardo, né? Porque é exatamente isso. Os decretos de censura. O Caivão não acha que nós estamos na sessão do TJ, que vou acompanhar. Para não ser redundante, né, no comentário. Mas é verdade, o golpe está aí. Então Cai eu quem podia quer. fazer passa e repassa. Aí um comenta, você fala assim, passo. Mas e aí a outro torta? repasso. Não vai, mas sem torta na cara. Sem torta na cara, porque torta custa caro é e verdade. já basta a cocaína. Já basta a cocaína. O golpe tá aí, cai quem quer. E aí foi muito casuístico, né? Como disse o Eduardo, durante esse regime, durante esse governo, você ter o STF julgando o Marco Civil da Internet, o artigo 19, para dizer que não precisa nem de mandado judicial para você derrubar um perfil ou, né, interferir no perfil de alguém em virtude de algo que tenha dito, ou seja, um crime de opinião. Então, não só casuístico, como agora vem o complemento daquilo que foi iniciado pelo STF. A gente sempre falou aqui, desde quando o programa começou, que existia um bate-bola, né, uma cumplicidade, uma irmandade quase gêmea entre o STF e o governo, a ponto do próprio Dilma desinelegibilizado dizer que sem o STF ele não governaria. Ora, tá aí, tá tudo explícito, tá na sua cara. E esse é o que também a gente falou muito aqui nas semanas anteriores, que é o esvaziamento do TSE. Por quê? Porque tá lá o Cássio Nunes Marques como presidente, né, que em tese foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e colocou o André Mendonça como o vigia da eleição, para justamente esse tipo de coisa. Então, quando o Gilmar Mendes, de novo, casuisticamente, diz que esse inquérito do fim do mundo deve continuar até o fim das eleições, porque pode haver... Ora, tá praticando censura. A ideia dele é praticar censura via STF, esvaziando o TSE. Então, tá aí, fiquemos de olho. E é por isso também, para finalizar, que o Dilma desinelegibilizado está tão desesperado na questão dos Estados Unidos, porque o Jason Miller, lá quando terminou a coletiva de imprensa, ele foi o último a falar, depois do Flávio Bolsonaro, ele disse que essas eleições no Brasil mudarão o Brasil. E por isso a comunidade internacional deve ficar de olho no que está acontecendo aqui. Porque eles já entenderam que acontece censura. Lembrando que o Jason Miller foi aquele que foi preso quando esteve aqui no Brasil, por ordem de Alexandre de Moraes. Eu achei que era o Jason da Hora do Espanto. É o Jason Miller. Agora tem aqui uma pessoa que está, olha, que se acalma. Causando. Marcos de Assis 9024. Ele diz que você se equivocou, Eduardo, com o conceito de lupe proletariado e que ele sabe qual é o conceito. Meus parabéns para você. Mas quem é aqui, ó? Que trio maravilhoso do programa de hoje. Parece o trio Los Angeles, na Regina Paula Rocha aqui. É gago. Eu não entendi essa gago. Que gago?